Olá, divinos e divinas encantados, sejam muito bem-vindos à nossa cozinha encantada de hoje e a nossa bênção do café da prosperidade. E hoje o assunto está ligado a uma figura muito, mas muito importante na vida da gente, que é a nossa mãe. Esse mês de maio é o mês das mães, é o mês de Nossa Senhora. Nós temos aí, dia 13 de maio, o dia de Nossa Senhora de Fátima. Nós tivemos agora comemoração de Beltane, dia 1º de maio, que é um sabá voltado para a grande deusa, voltado para o casamento, para a fertilidade. Então, é uma figura, né? A figura materna é a figura tão mais importante na nossa vida. Por quê? Porque é ela que gera, é ela que está lá, né, os 9 meses, nos sustentando, nos alimentando, dando carinho, a formação, né? Então, aquela coisa assim, você imagine, né, a transformação que é dentro de um corpo humano. Então, vocês imaginam o seguinte, né? Um óvulo e um espermatozoide, então o óvulo da mamãe, o espermatozoide do papai, e aquilo se junta, se funde e ali começa um novo ser. Só que esse novo ser, ele vai começar, né? Ele vai crescer, ele vai evoluir dentro do útero, ele vai evoluir dentro da mãe, né? Dentro de uma mulher. Então, vocês imaginam as transformações, os hormônios, o corpo vai mudando, aquela criança vai, né, começando, então, daquela célula, a célula vai se dividindo e vai tendo aquela transformação mágica, maravilhosa, que é um filho. Eu não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de ter um filho, eu tenho 2. E assim, o quanto foi importante, a gente gera, né, uma vida e a gente se sente responsável por essa vida o resto da vida, né. E a gente está falando sobre essa coisa da responsabilidade, para o resto da vida, e é verdade, não importa se seus filhos cresceram, se hoje eles são pais, mas a gente fica realmente, né, eh assim, querendo saber o que está acontecendo, não controlar, é diferente, aqueles pais, né, principalmente aquela mãe controladora, aquela mãe que não permite que o filho cresça, que ele evolua, né. Então, eu sempre tive com os meus filhos uma coisa assim: aonde vocês forem, vocês me avisem aonde vocês vão, e se mudarem de trajeto, de rumo, me avisem. Hoje, muito mais fácil, porque você tem um telefone celular e, né, se fala, mas alguns anos atrás a gente tinha pager, a gente tinha telefone em casa. Liguem a cobrar, não tem problema nenhum. Então, me digam o que está acontecendo, onde vocês vão, se vão mudar de caminho. Ah, mãe, mas a gente, né, aquela coisa de filho. Eu falo, sabe o que que acontece? Que pode acontecer alguma coisa com vocês, mas vocês já pararam para pensar que pode acontecer alguma coisa comigo e eu gostaria de avisar vocês? Então, assim, a gente fica realmente se preocupando mais, né? Eu não encontro outra palavra que não seja essa. E a mãe, principalmente, o fato dela gerar, então aquela coisa assim, ela vem dando, né, esse suporte para os filhos desde a geração, né? Desde que começa aquela coisa da fertilidade, que começa aquela junção do óvulo com o espermatozoide, as transformações que vão acontecendo, e as transformações não são só biológicas, não são só físicas, mas são emocionais principalmente, porque mexe com tudo, né? É o hormônio, é o emocional, é o físico, é o relacionamento com as pessoas, a preocupação que a gente vai ter, como é que eu vou tratar, como é que vai ser, eu trabalho, com quem eu vou deixar, como é que vai acontecer. Então, tudo isso, você imagina uma gravidez durante 9 meses, né? Tudo isso a ser pensado. Bom, essa criança nasce, essa criança, antes de nascer, existe o parto, seja ele
um parto normal, seja ele uma cesariana, seja hoje existem partos naturais fantásticos, né? Então você tem a doula que vai, a parteira que está ali, então se tornou uma coisa, né, mais natural para que não haja trauma, para que as crianças possam, né, não ter aquele impacto da vida, sai de uma coisinha gostosa, né, quentinha e de repente tá aquela luz, né, aquele mundo, que é o que acontece, né? A gente vem para o mundo, a gente nasce. E o primeiro relacionamento que a gente tem é com a nossa mãe, porque começa ali. Então a gente fica durante 9 meses, né? Então é um namoro para depois surgir um casamento para o resto da vida, porque filho é para o resto da vida. Então a gente tem esse cuidado de estar ali, de estar próximo, de acalentar, de acolher. Então essa mãe tem esse bebê e aí começa uma integração realmente física, né? Agora tá lá fora, o bebê tá aqui, né? Então a gente vai cuidar, a gente vai amamentar, seja por amamentação no seio, seja por amamentação na mamadeira. O importante é você estar ali, presente, dando calor, dando afeto, dando amor, dizendo o quanto você gosta, o quanto você ama, conversando com aquela criança. Então, é a relação da mãe é muito importante, esse vínculo que se forma. Esse vínculo já existia antes, mas hoje esse vínculo está ali, está presente, está físico, né? Então aquela criança que vai chorar quando quer mamar, quando tem fome, ela vai chorar porque ela tem dor de barriga, ela vai chorar porque ela quer carinho. Eu coloquei no meu Instagram, então quem quiser me seguir no Instagram, a Divina Linha, eu coloquei um post muito bonito relacionado com mães, né, com os animais, com as fêmeas, em que elas estão sempre com o seu bebê próximo. E muitas mães recentes, não pode ficar com o bebê tem que ficar na cama, o bebê vai acostumar, vai ficar dependente, vai ficar isso, vai ficar aquilo. Gente, tudo é questão de instinto maternal, aquela coisa do instinto maternal, e ele existe e ele tem que ser usado. A mãe é sensível, a mãe, ela percebe, a gente percebe quando o filho não está bem, a gente percebe quando ele está feliz, a gente percebe quando ele está triste, quando ele está preocupado com alguma coisa, é um sentimento aqui dentro. A gente não sabe explicar o que é. Então, esse vínculo, essa ligação com a mãe é para o resto da vida. Então, ela é muito importante do momento da primeira mamada, né? Do primeiro pegar no colo, aquela coisa de sentir o bebê, de sentir o cheiro dele, ele vai sentir o teu cheiro, ele vai se sentir acolhido, ele vai perceber que ele está ali, que ele veio para o mundo, mas que tem alguém que está ali, que está com ele. Então, esse é o papel de todas as mães, deveria ser. Eu entendo quando as pessoas falam, mas eu não me dou bem com a minha mãe não gosta de mim, a minha mãe nunca me deu carinho, a minha mãe não foi uma pessoa, foi muito controladora, muito crítica, né? Então, existe isso, causa trauma, causa milhões de problemas emocionais, milhões de problemas psicológicos, mas a gente tem que entender que a gente não pode, a gente tem que elaborar essa mãe interna. Então, como psicóloga, eu vejo casos realmente de mães controladoras, e se você for pensar, se você for olhar, mães narcisistas, aquelas mães mesmo, sabe, entre aspas, psicopatas, que quer daquele jeito que tem que ser, ou então aquelas mães que rejeitam os seus filhos, porque não quer ter trabalho, porque não quer ter amolação, e se você for olhar, essas mães tiveram mães assim, tiveram avós assim, e aquilo foi vindo, então acabou trazendo um rancor muito grande, que ela não consegue se ver como mãe, ela não consegue se ver como mulher. Uma das funções da mulher é procriar.
Então, ela veio, né, com o instrumento útero, né? Foi na mulher que foi colocado o útero, o ovário, e que que são os órgãos que vão gerar, que vão estar ali, né? Então, elas não conseguem se ver como pessoas, não conseguem se ver como mulheres que podem vir. Como existem mães que são mães do coração, que são 1000 vezes melhores do que as mães que geram, do que as mães biológicas. Você vê mães adotivas maravilhosas, que conseguem ter um relacionamento muito bonito com seus filhos, um relacionamento real, um relacionamento de amizade, esse vínculo, né, que a gente fala tanto. Eu estou falando de uma gestação, mas você tem aí milhões de crianças que querem, né, que precisam de uma mãe, que precisam desse carinho, desse acolhimento, porque a mãe é o colo, né? Quando a gente vai amamentar, a gente bota a criança no colo, aqui, ó, no coração. Então aquela criança, ela vai ouvir o pulsar do coração, o carinho, o conhecimento daquela mãe que vai surgindo junto com o bebê. Aquela mãe vai crescer junto com aquele bebê. Ela não traz manual, filho não traz manual. Minha filha acabou de ter bebê agora, gêmeas, sou vó de gêmeas, Heloísa e Vitória, e elas vão completar um mês ainda. E assim, a gente tá piradérrimo, né? Porque quando uma dorme, a outra acorda, quando a outra acorda, a outra dorme, é tudo assim, elas revezam, né? E aí a minha filha virou para mim já na maternidade, porque ela foi para a maternidade meio que um ímpeto, assim, né? Ela foi para uma consulta e na consulta ela teve que ir para a maternidade fazer o parto. A gente vai para o intervalo, mas a gente volta já já, tá bom? Olá, divinos e divinas encantados. Quero convidá-los a assistirem o nosso programa diariamente à 1h30 da tarde e quero convidá-los também para que vocês me sigam nas nossas redes sociais, @adivinalinha e @sacerdotisa Thais Pavanelli. Ali vocês vão ter informações, vocês vão ter grandes coisas acontecendo e eu espero todos vocês. Então venham para a Cozinha Encantada, a gente traz convidados especiais e sempre um assunto diferente para vocês. Tá bom? Até lá e venham com a gente. E aí, na maternidade, ela foi sem nada, né? Ainda eu falava, filha, leva a mala já no carro, carrega as coisas, porque de repente pode nascer, né? Ah, tá bom, mãe, não sei o quê, mas foi naquelas. E não levou nada, nem dela, nem do marido, nem das filhas, nada. Então ela foi ela e a bolsa, né? Ela, a bolsa e a barriga. E aí ela virou para mim e falou assim: nossa, mãe, eu tinha tudo tão certinho, eu tinha, sabe aquela coisa assim, tudo programado, as roupinhas, as trocas das roupinhas, a não sei o quê, isso tudo estava pronto, a malinha estava pronta, mas ainda sabe quando faltavam pequenos detalhes, e ela é super detalhista, e ela falou: nossa, mãe, a gente não tem mais isso, né? Quando a gente tem filho, a gente não tem mais isso. Realmente, a nossa vida vira de cabeça para baixo. Tanto é que tem mulheres que têm depressão pós-parto, porque o medo vem, o medo existe. A gente é um ser ali pequenininho que você fala: meu Deus, a responsabilidade é minha agora, sabe? Sou eu que vou ter que cuidar, depende de mim. Né? O bebê depende da gente. Então, por mais que o pai coopere, meu genro está cooperando muito. Nossa, ele está sendo um pai, sabe? Então, a gente vê que, mas é a mãe. Então, na hora de dar de mamar, na hora né, de trocar, aquele aconchego, é com a mãe que o bebê fica. Então, por isso que eu falo que a mãe é o ponto central de uma casa. É a mãe que vai trazer harmonia, é a mãe que vai alimentar, é a mãe que vai interferir, né, quando as coisas não estão bem entre filhos e pai. Então, ela traz essa balança, vai, né? Ela que vai ajustar as coisas. Eu lembro que quando a gente queria alguma coisa, né? Eu ia pedir para o meu pai, ele virava e falava assim:
Pergunta para sua mãe. Então, não que ela decidisse, os dois decidiam juntos, mas sempre tinha aquela coisa, né? A mãe. E quando a gente queria alguma coisa também, era para a mãe, né? Mãe, fala com o papai se pode. Mãe, fala com o papai se dá para fazer isso. Mãe, quebra meu galho, assim, assim. Então, aquela coisa assim, a intimidade era muito grande, né? Com a mãe. E a gente passava. Na minha época, há 66 anos atrás, a gente passava muito mais tempo com a mãe. A minha mãe não trabalhava, então era ela que era dona da casa, ela ficava, ela que cozinhava, ela que tomava conta da gente, ela que levava na escola, ia buscar. Então, assim, é um papel fundamental. Hoje, o mundo mudou demais, as mulheres trabalham, então as mulheres acabam também trazendo uma culpa muito grande de achar que não estão sendo as melhores mães do mundo, que elas não estão cuidando dos seus filhos como gostariam, que elas não estão ficando com esses filhos. Então, uma coisa assim, na minha época de faculdade, 43 anos atrás, eu fiz uma pesquisa de qualidade e quantidade. Então, se era melhor aquela mãe que ficava todos os dias com o filho, que estava ali presente, ou aquela mãe que, quando estava com o filho, ela realmente estava com o filho e se dedicava a ele. E ficou muito claro que era a qualidade e não a quantidade. Então, hoje, essas jovens mães, elas têm que estar muito presentes na hora que estão ali com os filhos. Mas não é paparicar, mas sim é educar, dar limite, sabe? Ensinar postura, sabe? Valores, começar a mostrar os valores para os filhos, incentivá-los. Aí vem a prosperidade, é aí que eu quero chegar. Quando essa mãe, ela dá esse sustento, quando ela dá essa força, quando ela incentiva o filho, quando ela está ali junto do lado, quando ela vai, né? Nossa, em vez de ficar, ó, você tirou nota baixa, de novo. Pô, senta com esse filho, conversa, tenta entender a dificuldade dele, o que acontece. O Winnicott, um psicólogo, ele escreveu vários livros e ele fala sobre a mãe suficientemente boa. Não é aquela mãe que não deixa faltar nada, aquela mãe que a comida está naquele horário, que aquilo faz assim, Não, não é essa mãe. É a melhor mãe do mundo. A melhor mãe do mundo é aquela mãe que senta com o seu filho e ouve, escuta o filho. É aquela mãe que entende que aquele filho está precisando de algo, que aquele filho está precisando de ser ouvido. Então, isso é a mãe suficientemente boa. É aquela mãe que sabe a hora que o bebê quer mamar, a hora que o bebê precisa ser trocado, a hora que aquele bebê precisa de aconchego, de colo. Ah, mas quanto tempo essa criança fica no colo? O tempo que for necessário. Gente, os animais, quando eles têm as fêmeas, quando eles têm os bebês, elas não largam seus filhos. Pode reparar. Assistam algum vídeo, assistam alguma coisa dessas mães. Então, elas estão sempre com os bebês. No exemplo que eu dei do post, né? A koala, a mãe koala está o tempo inteiro abraçada com aquele filho. Sabe? A mãe gorila, ela está deitada e o bebê ali, grudadinho nas costas dela o tempo todo. Então, assim, por que o ser humano não pode fazer isso? Então, é entender como que essa mãe, ela vai ser boa. Então, é aquela mãe que vai dar bronca na hora que tem que dar. Aquela mãe que vai chamar atenção na hora que tem que chamar. Mas também é aquela mãe que vai aplaudir a hora que tem que aplaudir. É aquela mãe que vai acolher. É aquela mãe que vai tá ali junto com aquele filho está chorando, mas entender o porquê que ele está triste, o que está acontecendo. É ficar atento. Isso é ser mãe. É a gente poder dar o melhor da gente. Nenhuma mãe, nenhum pai vai ser do jeito que a gente quer. Sabe por quê? Porque dentro de nós
nós formamos uma imagem do que é a mãe, a gente sempre quer mais. O ser humano, ele tem isso, ele quer, só para ele. E a gente nunca consegue ter essa mãe, porque ela é um ser humano, ter esse pai, porque ele é um ser humano. Ele vai errar, ele vai acertar, ele vai fazer um monte de coisa. Mas eles vão tentar fazer o melhor deles. E eles vão evoluindo, vão melhorando. Então, o primeiro filho é assim, tudo tem regra, aquela coisa tudo certinha, aquele medo, aquela coisa de tentar fazer sempre daquele jeito corretíssimo. O segundo filho, a gente já tem um conhecimento, né? A gente já tem uma tarimba na coisa, então evolui muito mais fácil, né? O terceiro, então, o quarto, nossa, né? Então a coisa vai indo desse jeito, porque a gente vai amadurecendo, a gente vai perdendo o medo daquele serzinho que está ali. Então, eles querem se interagir com a gente quer interagir com eles. Então, seja vocês, ouçam os seus instintos. É isso. E a prosperidade está relacionada no quê? Não criticar a mãe, porque se ela foi o nosso primeiro relacionamento, pensa nisso, né? A forma como ela criou, ela deu valores, ela deu crenças pra gente, às vezes crenças limitantes. Ah, você acha que dinheiro cai em árvore? Você acha que dinheiro faz não sei o quê? Você acha? E a gente sempre ouve, né? A mãe, né? A gente vai ouvir o que a mãe fala, né? A mãe é a sabedora de tudo. Porque tem uma época que a mãe os pais, né? Tá lá. Quando se torna adolescente, a primeira coisa que eles querem é afastar, né? Pai e mãe só ir para a turma. Então é importante isso, não criticar a mãe, ter esse acolhimento, entender que ela um dia, ser grato, porque ela um dia, ela doou o corpo dela, ela doou o leite dela, ela doou o tempo dela, ela doou a vida dela para você. Então, entenda isso, porque muitas vezes a sua limitação financeira, a sua limitação de prosperidade está relacionada a isso. É você agradecer pai e mãe, mas principalmente ter esse acolhimento com essa mãe. Essa mãe um dia vai ficar velha, essa mãe um dia vai precisar de você, um dia vai inverter, os papéis se invertem. Então, hoje eu vivo três situações bem diferentes. A minha mãe com 93 anos, a minha filha sendo mãe e as minhas netas. Então, são 3 gerações que precisam de coisas diferentes, mas no fundo, elas precisam de uma única coisa: amor e dedicação. Ouvir. Minha filha estava com muita dor nas costas, achando que era rim, que era, né? E a gente sabe na psicossomática que rim é medo. É medo e medo de pai e mãe, medo de ser, né? E aí eu sentei com ela e conversei, falei, filha, medo todo mundo tem, toda mãe tem, a gente tem essa dificuldade. A gente quer fazer o melhor e a gente vê que chega uma hora que a gente está impotente porque aquela criança chora, porque a gente está cansado, porque a gente está irritado. Isso tudo é uma fase e isso tudo tem que acontecer desse jeito. A forma como você encara que é diferente. Então, não tenha medo, sabe? Se solta. Tem que dar de mamar, tem que dar de mamar, tem que ficar no colo, vai ficar no colo. Você tem aí um tempo para ficar com essas crianças, ela vai poder ficar, né, mais tempo com elas. Então você vai ter um tempo para poder ficar e vai ser aquilo. Então, não tenha medo, para com isso. Você vai ser assim, ai mãe, eu acho que eu não vou ser uma boa mãe, eu não estou sendo uma boa mãe, eu estou cansada, eu estou com sono. Eu falei, claro, com duas, com um a gente já fica com sono, imagina com dois, né? Então, e aí foi assim. Aí cheguei no dia seguinte, ela estava com a cara diferente, com o rostinho diferente, sorrindo. E aí eu virei e falei assim: e a dor? Mãe, você acredita que passou? Eu falei, claro que passou, né? Você elaborou o medo, né? Então, são coisas que a gente tem que aprender. E não levem mágoas de pai e mãe. Não,
pior que essa mãe possa ter sido. Gente, viva a sua vida. A gente fala muito de reconhecimento, né? Dos pais reconhecerem, dessa mãe reconhecer, te reconhecer como pessoa e você ter sucesso no seu trabalho, você ter sucesso financeiro, por reconhecimento. Mas assim, se isso não aconteceu, não viva essa mágoa, não viva isso, porque vai ficar cada vez pior, você vai ficar cada vez mais trancado e não vai crescer financeiramente. Então dizem, né, que o dinheiro vem com o pai e com a mãe o dinheiro fica. Então assim, a construção, os seus valores, sabe, não ser aquela criança, o chefe não me reconheceu, o chefe não reconheceu meu trabalho, a mãe não reconheceu esse trabalho. Então você está trazendo uma coisa lá de fora para cá, de quantos anos para cá? Então resolva lá, né? E como que a gente resolve esses traumas todos? Uma boa terapia, conversando com a sua mãe. Mas eu não consigo conversar com a minha mãe. Tá. Hoje tem tantas terapias, né? Diferentes. Nós temos constelação familiar aí, nós temos terapia comum, nós temos terapias holísticas, nós temos mesas radiônicas, né? Que também ajudam. Então tem muita coisa pela frente, mas a gente tem que elaborar esse sentimento dentro da gente e depois a gente sente falta. Quando a gente não tem mais, a gente sente falta. Então, é bem complicado, né? A gente tem que estar perto, a gente tem que estar junto. Hoje, pela vida que eu tenho, eu não estou tão próxima da minha mãe, de ficar com ela mais tempo. Ela tem uma cuidadora, meu irmão mora com ela, então ele que fica mais. Então, beijo, Glauco, e obrigada por cuidar da mamãe tão bem. Mas quando eu posso, eu tô lá e cato ela e a gente faz. Porque a minha mãe sempre foi uma boa companheira, foi uma boa mãe, um exemplo maravilhoso de pessoa. Tive meus perrengues com ela, óbvio que tive, bate-boca, sabe? Achava que ela gostava mais do meu irmão do que de mim, e um monte de coisa. E hoje eu vejo o quanto eu aprendi com ela. O quanto a sabedoria dela, o quanto ela se dedicou aos filhos, o quanto ela se doou, né, para nós, o quanto ela foi mãe. Então, com todas as dificuldades dela, com todos os defeitos dela, só tenho que agradecer. Vamos para o nosso bênção? Então, o que eu quero hoje é acender uma velinha para as nossas mães, para agradecer o carinho, agradecer, né? Todo. Então, essa velinha vai para minha mãe, para Nossa Senhora, intenção. Vamos pôr o café e vamos lá? Vamos para a nossa prosperidade? Então, vamos fazer os 3 pedidos. Respira, segura, solta. Respira, segura, solta. Mais uma vez, limpando o pensamento, limpando tudo. Que no dia de hoje, que todas as mães sejam abençoadas, que todas as mães tenham saúde, que todas as mães tragam alegria na vida dos seus filhos e que sejam orgulhosas dos filhos que formaram. Que a gente possa sempre evoluir cada vez mais e que essa evolução, que esse carinho que a gente tem pelas nossas mães, e pelo reconhecimento delas, o nosso financeiro cresça, que a gente possa sempre entender a gratidão que a gente tem pela criação, por a gente estar no mundo e para a gente poder dar o melhor para a gente. Primeiro pedido, vamos lá? Abençoado seja, agradeço a minha mãe pelo cuidado, pelo amor, pela dedicação, pelas palavras muitas vezes ásperas, às vezes, para me mostrar a minha vida. Segundo pedido, vamos lá? Esse pedido em especial, ele vem
para que a nossa prosperidade se abra, flua cada vez mais, que a gente sinta amor pelo que a gente faz, que a gente se sinta agradecido pelo nosso trabalho, agradecido pelo nosso dinheiro, agradecido por essa troca. Dinheiro é troca. Eu recebo por um trabalho que eu fiz. Eu recebo bem, eu recebo mais por um trabalho que eu fiz bem feito, que eu gosto de fazer. E o terceiro pedido, gente, não é bem um pedido, é um agradecimento. Aquelas mães que não estão mais aqui, aquelas mães que também fizeram muito pela gente. Então, se você tem uma mãe que já está no outro plano, então acenda a velinha para ela, respeite, honre essa ancestral que esteve na sua vida um dia. Que todas as mães sejam abençoadas, que todas as mães tragam alegrias, que todas as mães tenham muita saúde e que elas possam viver vendo, né, os filhos bem, os filhos felizes, os filhos realizados. Eu acho que isso é uma das grandes, uma das maiores coisas que uma mãe deseja. Agradeço vocês. E que Nossa Senhora abençoe todas as mães biológicas, as mães adotivas, as mães de pets, né? Que acolhem, que tem aquele carinho, aquele amor gostoso. É isso que eu desejo para vocês. Um grande beijo e até o próximo programa.